Olá, caçadores de emprego, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Saig, esse é o canal Empregabilidade Máxima, o canal que eu criei para ajudar vocês a conseguir emprego, entenderem como é que os processos seletivos funcionam, como você deve se comportar numa entrevista, o que fazer para aumentar sua rede de relacionamentos, como conseguir emprego de uma maneira virtual. Todos esses assuntos você encontra aqui. E o vídeo dessa semana é um vídeo especial que eu fiz para os empreendedores. Depois que eu gravei esse vídeo aqui sobre quais são os desafios de um empreendedor conseguir emprego numa empresa, principalmente numa multinacional, no mercado corporativo, eu recebi diversas mensagens dizendo: poxa, Eduardo, gostei muito do seu vídeo, mas eu quero aprender como eu consigo emprego. Eu não sei buscar emprego no mercado corporativo, não sei fazer um currículo, não sei me portar numa entrevista, eu não sei nada sobre isso. Então esse vídeo é para vocês, para os empreendedores que desejam conseguir um emprego, principalmente no mundo corporativo, em empresas nacionais e multinacionais. Mas antes de eu explicar para vocês o passo a passo, as estratégias, eu tenho 3 avisos importantes. Aviso número 1, para os empreendedores que um dia trabalharam em empresas nacionais ou multinacionais, vão ter maior facilidade de entendimento daquilo que eu vou trazer para vocês e possivelmente vão ter uma probabilidade maior de conseguir emprego versus aqueles empreendedores que nunca trabalharam numa empresa. Porque os empreendedores que já trabalharam em empresas, eles já entendem a cultura organizacional, os processos transacionais, já sabem, por exemplo, como se vestir, já sabem como falar, eles já entendem como funciona a hierarquia de cargos, como o dia a dia de uma empresa organizada funciona, questões de governança, regras, políticas, limites. Segundo aviso, obviamente, para os empreendedores que nunca trabalharam em empresas, pode ser um pouco difícil deles entenderem o porquê que as coisas acontecem, processos, fluxos, procedimentos, regras, limites. Em contrapartida, empreendedores que nunca trabalharam em empresas vão ter maior dificuldade para entender como é o dia a dia de uma empresa, regras, limites, hierarquia, aquilo que é possível fazer, aquilo que não é possível fazer, responsabilidades, respeito, comunicação. Então esse é um desafio para esse tipo de pessoa, para esse tipo de empreendedor que nunca trabalhou numa empresa, o desafio de aprender como as coisas funcionam. E o terceiro e último aviso são sobre as ações, as estratégias que eu vou falar para você agora. Elas podem funcionar sozinhas, mas eu vou sugerir que você utilize-as em conjunto na potência máxima. Se planeje, se organize, porque se você conseguir organizar todas elas e fazer todas elas em conjunto, provavelmente as suas chances de conseguir um emprego vão mais do que duplicar. Primeira estratégia para um empreendedor conseguir um emprego: faça uma autoavaliação. Pense, reflita sobre todas as suas habilidades, todo o seu conhecimento, toda a sua experiência que você teve ao ter o seu próprio negócio ou muitas vezes ao trabalhar com alguém que tinha o próprio negócio. Aqui o que é mais importante, você reconhecer as suas habilidades transferíveis. O que são habilidades transferíveis? São as suas experiências, suas competências que você teve no seu passado, que você consegue muito bem utilizar num emprego, num cargo, numa nova função. Então pense nas habilidades transferíveis como algo que você já tem, uma bagagem, talvez um superpoder que você tenha, que você pode utilizar no seu próximo emprego, na vaga que você tanto deseja. Talvez para você fazer essa autoavaliação, você vai precisar da ajuda de um profissional, talvez alguém especializado em orientação de carreira, em empregabilidade, talvez até mesmo um coach, porque provavelmente você não vai conseguir fazer isso sozinho. Então, se for o caso, já comece a buscar a ajuda de um profissional ou mesmo pense em estudar, pense em voltar a estudar para você voltar a ter contato, a ter acesso com esse tipo de tema. Se por um acaso habilidades transferíveis ainda estiver muito difícil para você entender, pense no seguinte: habilidades de marketing, gestão financeira, liderança, contato com fornecedores, gestão de contratos, tudo isso são exemplos de habilidades transferíveis que talvez você possa ter tido no teu passado como empreendedor e que você pode muito bem utilizar numa empresa, num determinado setor, numa determinada área. Isso são habilidades transferíveis. Novamente, aquilo que você já sabe, aquilo que você usava todos os dias, diariamente, no teu passado como empreendedor, que podem muito bem servir para uma empresa. Se por um acaso você quiser a ajuda de um profissional habilitado em empregabilidade, eu me indico, porque eu te garanto que eu vou conseguir ajudar você a entender, a compreender quem é você e qual é o nível da sua empregabilidade para o mundo corporativo. E se por um acaso você não tem tempo ou simplesmente não quer falar comigo por algum motivo, eu fiz esse e-book aqui, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, onde eu conto exatamente quais são as principais habilidades transferíveis, as competências e o mais importante. Como é que você faz um depara para você falar isso numa entrevista de emprego, por exemplo? Como é que você relembra a tua história profissional como empreendedor,
você consegue selecionar os melhores projetos, os seus marcos de carreira, e você já vai conseguir contar isso de uma maneira harmônica, clara e, acima de tudo, interessante. Estratégia número 2, que geralmente é o calcanhar de Aquiles de vários empreendedores: atualiza suas ferramentas de busca de emprego, LinkedIn, currículo e, principalmente, você precisa entender e precisa saber como participar de uma entrevista de emprego. Por melhor que você tenha sido no passado, por mais vitorioso, por mais sucesso que você tenha sido como empreendedor, você precisa entender que para você trabalhar numa empresa, seja ela pequena, média ou grande, nacional ou multinacional, você vai precisar participar de um processo seletivo. E os processos seletivos têm etapas que precisam ser cumpridas, como, por exemplo, num processo clássico tradicional, nos dias de hoje, um recrutador vai selecionar ou vai ver o seu perfil no LinkedIn, vai entrar em contato por telefone, vai tirar ali algumas dúvidas, vai pedir o seu currículo e, por fim, você vai começar a ser entrevistado, geralmente de 1 a 3 entrevistas. Então você precisa estar preparado para isso. Você precisa estar preparado para esses mecanismos, para essas ferramentas de avaliação e seleção que quase todos os processos seletivos têm. E se você tiver alguma dúvida sobre por onde começar de verdade, tecnicamente o que eu devo falar, como fazer o meu currículo, como usar o LinkedIn para conseguir emprego, será que eu utilizo sites tradicionais para conseguir emprego? Dá uma olhada nessa playlist, eu fiz ela especificamente para tirar todas as dúvidas sobre o básico sobre como conseguir emprego, sobre como se portar em processos seletivos. E essa é uma lista viva, ou seja, a partir do momento que eu vou fazendo novos vídeos, eu vou complementando essa playlist, eu tenho certeza que pelo menos o básico você vai saber fazer. Terceira estratégia que vai funcionar tanto para empreendedores que estão buscando emprego, quanto para pessoas que não são empreendedoras e estão buscando emprego. Construa uma rede de relacionamentos, o famigerado networking. Provavelmente, se você é um empreendedor, isso não vai ser novidade para você, porque você precisou criar uma cadeia de fornecedores, precisou gerenciar contratos, conversar com clientes, você precisou expandir os seus horizontes para o seu negócio funcionar. Tô certo? Claro que eu tô certo. Então você vai replicar a mesma estratégia que você fez quando você era um empreendedor para o mundo corporativo. Raramente a sua rede de relacionamento de empreendedores vai ser exatamente a mesma para o mundo corporativo. Então você precisa se concentrar na construção dessa nova rede. Você precisa fazer com que o seu nome seja conhecido no mundo corporativo. E na construção dessa rede, você precisa estar preparado ou preparada para responder 3 perguntas que certamente vão aparecer em todo cafezinho, em toda ligação que você tomar com esses seus novos contatos. Primeira pergunta: você precisa estar preparado para contar a tua história profissional, seus resultados, aquilo que você alcançou, aquilo que você fez, os seus aprendizados. Segunda pergunta é a seguinte, que geralmente é uma pergunta que causa até um leve desconforto em empreendedores: por que você deseja abandonar o seu próprio negócio e começar a trabalhar numa empresa? E a terceira pergunta é: o que uma empresa tem a ganhar ao te contratar? Você percebe que são perguntas muito simples, mas que vão despertar a curiosidade dessas pessoas que estão trabalhando no mundo corporativo, que podem te ajudar direta ou indiretamente a conseguir um emprego. Então, quando você começar a construir a sua rede de relacionamentos, você precisa ter a resposta para essas 3 perguntas na ponta da sua língua, porque são essas respostas que vão gerar o interesse por recrutadores e selecionadores ou, muitas vezes, pessoas que vão te ajudar direta ou indiretamente a conseguir um emprego. Estratégia número 4, faça uma pesquisa de mercado. A partir do momento que você tomou a decisão de fechar o seu negócio ou de simplesmente mudar de negócio, mudar de carreira, mudar de área, que você decidiu deixar de ser um empreendedor ou uma empreendedora e voltar às suas forças para trabalhar no mundo corporativo, no mundo de empresas, você precisa entender como esse mercado funciona. Quais são as empresas que têm a área que você deseja trabalhar? Quais são as empresas que têm a sua área de experiência, que tem o seu negócio, onde você consegue aportar valor? O que é cultura empresarial? Como elas funcionam? Tamanho, segmento, faturamento, como o processo seletivo acontece. A partir daí você vai ter conhecimento de quais empresas estão abertas a contratar alguém que tenha tido experiência com o empreendedorismo. Talvez você não consiga de primeira ter o cargo que você deseja, trabalhar na área que você quer e principalmente ter a remuneração, o salário que você estava pensando. Muitas vezes você vai ter que dar um passo para o lado para dar 2 ou 3 passos para frente. Talvez você tenha que ter uma projeção de carreira modular.
O que é isso? Você vai começar muitos cargos atrás e você vai começar a escalar, você vai começar a avançar na carreira, porque o mundo corporativo ele tende a funcionar dessa maneira. Existe uma hierarquia de cargos, cada um desses cargos você tem responsabilidades, você tem o ônus e o bônus de cada cargo, e a partir do momento que você se mostra competente, atingindo os resultados de cada cargo, você vai avançando, você vai sendo promovido. É assim que o mundo corporativo funciona e você precisa entender todo esse jogo, todas essas regras. A partir desse momento que isso ficar claro para você, com certeza você vai administrar suas expectativas e você vai conseguir minimamente montar um plano de carreira, onde esse plano vai dizer aonde você consegue chegar e principalmente em quanto tempo. Quinta estratégia, aperfeiçoe as suas habilidades. Por mais que você tenha sido competente no seu negócio, ou quando você era um empreendedor, você vai precisar estudar, você vai precisar se aperfeiçoar constantemente. E essa estratégia número 5 tem muito a ver com a estratégia número 1 de autoconhecimento. Porque a partir do momento que você tem uma autoavaliação sincera e clara sobre si mesmo, você já fez uma pesquisa de mercado, você já sabe aquilo que o mundo corporativo está buscando, que as empresas estão buscando, você já sabe aonde você deve melhorar. Então esteja aberto a aprender coisas novas, leia livros, faça cursos, se torne um profissional melhor, cada dia melhor. Porque o mundo empresarial, o mundo corporativo, ele sempre vai privilegiar as pessoas que são as melhores ou que pelo menos têm um conhecimento que ninguém tem. Sexta estratégia, demonstre sempre flexibilidade e adaptabilidade. Mostre que você está aberto a aprender, mostre que você está aberto a entender como é que os processos, procedimentos, fluxos, a hierarquia das empresas funciona. O mundo corporativo, como eu falei agora há pouco, ele é construído com bases hierárquicas. Então muitas vezes você vai ter que começar de um cargo como júnior, de um cargo como assistente, e você vai precisar se provar através das suas habilidades e dos seus resultados que você é capaz de realizar e que você é capaz de ocupar cargos maiores. E isso só vai acontecer se você estiver aberto a aprender coisas novas e principalmente a ser flexível sobre a sua expectativa, aquilo que você espera que vai acontecer versus aquilo que provavelmente vai acontecer. Sétima estratégia, em todo o processo seletivo que você for participar, em todo cafezinho, toda conversa de relacionamento, de networking, demonstre o seu valor. E aqui, novamente, aquele conceito de habilidades transferíveis vai ser muito importante para você. Em todas as conversas que você tiver, demonstre para o seu interlocutor o teu poder de liderança, de resolver problemas, a sua criatividade. Tudo aquilo que você aprendeu como empreendedor, você deve trazer para essa conversa, sempre adaptando os exemplos para a realidade do processo seletivo, sempre adaptando os exemplos para a realidade dessa conversa. Dessa forma você vai criar uma pequena imagem aqui na cabeça do entrevistador, do recrutador ou do gestor da posição, e ele vai pensar, puxa, essa pessoa realmente é bastante competente e ela é talvez a pessoa que eu esteja buscando. E aí qualquer tipo de viés inconsciente, de preconceito que ele venha ter contra pessoas que tiveram o próprio negócio, vai por água abaixo. E o que eu sempre digo é o seguinte, não há nenhum tipo de argumento que vença um bom resultado. Então quando você demonstra o seu valor para esse tipo de conversa, você deixa muito claro quem é você e qual é o valor que você vai gerar para a empresa ou qual é o valor que você gera para a sociedade. Isso sempre é muito positivo. E a oitava e última estratégia é a seguinte, aprenda sempre com os outros. Não é porque você teve muito sucesso como empreendedor no seu próprio negócio que você não tem nada a aprender com as pessoas que estão no mundo corporativo. Esse é um erro que muitos empreendedores cometem ao participar de conversas, de cafés, de relacionamento, ao participar de entrevistas de emprego. Eles acabam tendo uma soberba muito grande e aí é claro que eles não vão ser aprovados. É claro que a impressão que eles vão deixar não vai ser uma impressão positiva. Então, a partir do momento que você tomou a decisão de deixar de ter o seu próprio negócio ou de trabalhar como um empreendedor, de ser o seu próprio chefe, você precisa entender que as outras pessoas que já estão trabalhando no mundo corporativo nas empresas têm muita coisa a te ensinar. Comunicação, respeito, entendimento de fluxos, processos transacionais, muitas vezes processos legais, como as empresas funcionam, como o mercado de trabalho tradicional ele funciona. Tudo isso é muito interessante e você precisa estar aberto a conhecer, você precisa estar aberto a aprender com essas pessoas. Essas são as 8 principais estratégias que todos os empreendedores que desejam voltar para o mundo corporativo ou começarem a trabalhar no mundo corporativo fizeram e que deu certo. Eu trabalho há 8 anos com recrutamento especializado e eu não vi ninguém, nenhum empreendedor
que seguiu todas essas estratégias e não conseguiu se recolocar no mercado. Então, se por um acaso você está vendo esse vídeo e não é um empreendedor, uma empreendedora, mas conhece um empreendedor que está nesse momento, por favor, indique esse vídeo para ele e não se esqueça, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem.